Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Bruno Fernandes e estamos estudando a revista Os Ataques contra a Igreja de Cristo da CPAD. E hoje vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Antes de começar, gostaria de pedir você que nos acompanha aí, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, divulgue o nosso trabalho, tá certo? Quero também agradecer a oportunidade do nosso amigo professor Edivanei Fernandes, que tem contribuído muito para a divulgação da Palavra de Deus e o ensino cristão. Que Deus te abençoe grandemente. Então vamos dar início à nossa lição de número 13, Resistindo às Sutilezas de Satanás. O texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 4, o versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse tema, Resistindo às Sutilezas de Satanás, é um tema muito interessante para os dias atuais. Uma das estratégias do inimigo é trabalhar de maneira sutil. A palavra sutil significa suave, sorrateiro, leve. E o inimigo ele tenta de maneira sorrateira atacar, atingir o cristão, a igreja. Ora, se o inimigo se levantar da forma que ele é, vir com toda a força, um crente que ora, que busca a Deus, vai identificar o ataque do inimigo, vai resistir com mais facilidade, usar suas armas, a oração, a busca, a palavra de Deus. Mas o inimigo ele tenta atacar de maneira sorrateira, de maneira covarde, e minando aos poucos a fé, o caráter, a moral, né? Ele tenta se disfarçar muitas das vezes de oportunidade, de alguma coisa boa para tentar entrar na vida da pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz. Ele usa disfarces, ele usa de sutileza para tentar enganar, para tentar corromper a vida do servo de Deus. A Bíblia também diz em Provérbios que as pequenas raposas destroem grandes plantações, grandes colheitas. Por quê? As grandes raposas, elas são vistas de longe. As pessoas faziam cerca e as grandes raposas não conseguiriam entrar, não conseguiam acessar as colheitas, mas as pequenas ninguém via ela entrar. E quando a pessoa dava conta, uma grande parte da colheita já estava destruída. E assim que o inimigo tenta fazer, ele não consegue ganhar por fora, ele tenta entrar no íntimo da pessoa, na mente, no casamento, e minando aos poucos, minando a fé, drenando as forças espirituais da pessoa, minando a força mental do ser humano. Essa é uma das artimanhas que ele tem usado. E o inimigo usa isso, sutileza através da impureza sexual, da religiosidade, as redes sociais. As redes sociais não quer dizer que as redes sociais é maligna, é do mal, mas o inimigo tenta de maneira sutil, através das redes, angariar as pessoas, para que as pessoas acessem sites, tenha tipo de relacionamento, veja pornografia, muita imoralidade sexual. Começa com coisas pequenas. Ninguém tropeça num monte, ninguém tropeça em pedregulho. As pessoas tropeçam em pedras pequenas, em pequenos desníveis no chão. E o inimigo sabe disso. E o inimigo não força ninguém a errar, mas ele tenta colocar tentações na frente do ser humano para que o ser humano se caia na sua própria cobiça, na própria impureza, ruindade que tenta tomar conta do ser humano, mesmo aquele que é servo de Deus, o velho homem. E o inimigo
tenta agir através da incitação do velho homem, para que a gente caia nas suas armadilhas. Mas hoje nós vamos estar vendo e nos fortalecendo através da palavra de Deus, como resistir a essas sutilezas, ainda que o inimigo venha de maneira sorrateira, ainda que ele tente usar de artimanha, de inteligência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a artimanha do inimigo, do diabo, vai cair por terra, como nós já lemos em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que neste dia o diabo e toda a artimanha do diabo venha fugir da minha vida, da tua vida, da nossa família, do nosso ministério, em nome de Jesus. Nós vamos ver algumas coisas que nós temos que fazer, algumas atitudes, algumas posturas que nós temos que tomar para poder resistir toda essa sutileza, toda a artimanha do inimigo contra a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar é o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. É impossível resistir ao diabo, resistir às sutilezas, se a nossa vida não estiver centrada em Cristo, se Cristo não for o centro, a primazia, a prioridade na nossa vida. Se a prioridade for a nossa vontade, a prioridade for qualquer outra coisa que não for Cristo, nós vamos ser um alvo fácil para o inimigo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 6, assim como recebeste Cristo, também andai nele. Nós temos que andar em Cristo. O que é o andar em Cristo? A nossa vida venha glorificar a Deus, onde a gente for, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, seja no trabalho, na escola, em casa, que as nossas atitudes venham glorificar o nome de Jesus, que todos saibam quem nós somos, a nossa identidade de filho de Deus. E isso não pode sair de nós, a marca do cristão, a marca do cristianismo, o amor ao próximo, o evangelho de Deus. Se afastar do mal, não compactuar com coisas erradas. Quando nós temos esse foco, esse alvo, nós estamos andando em Cristo, andando com Cristo, andando como Ele andou. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 28, diz assim, nele vivemos e nos movemos e existimos. Agora nós somos uma nova criatura que foi moldada, que foi criada nos padrões de Deus. E na nossa mente tem que estar a palavra de Deus. Temos que saber que em Deus que nós existimos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Tudo vem dele, tudo é para ele, a nossa vida está nas mãos dele. Quando Cristo é o centro da nossa vida, a nossa mente está voltada para as coisas de Deus, a nossa mente está voltada para as coisas do céu, e a nossa vida começa a ser blindada pela palavra de Deus. E os ataques do inimigo, seja frontal, seja de maneira sorrateira, ele não tem brecha, ele não tem espaço para entrar na nossa vida, porque a nossa vida está guardada pelo Senhor, está na mão de Deus. Cristo é o centro da nossa vida. Outra coisa, no tópico 2, comprometimento com as Escrituras. Não há possibilidade de resistir às fortalezas, ou melhor, os ataques do inimigo, se nós não estivermos comprometidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma arma de defesa, ela nos guarda. A palavra de Deus também é uma arma de ataque. Então, nessa luta da nossa vida contra o mal, nós temos que estar revestidos, comprometidos com a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar escondida. Escondida significa guardada, aquilo que tem apreço, aquilo que a gente tem um zelo por ele. Você imagina, para você entender
essa questão do significado de esconder a tua palavra, não é colocar num lugar que depois você não consegue achar, não. Esconder aqui significa, imagina que você tem um irmão, ou um filho, uma filha, alguém que gosta de uma roupa tua, que gosta de usar um tênis seu, um perfume, e você pega e você esconde isso dessa pessoa. Você guarda num lugar que você tem um acesso fácil, você guarda com zelo, com carinho, porque é algo de preferência tua, para que essa pessoa não pegue. Esse é o significado do escondi, tá? Num lugar especial, que nada vai roubar isso de mim. Escondi a tua palavra tem um lugar especial dentro de mim. E onde que eu escondi isso? No meu coração, tá guardada no meu coração. Ela tem prioridade na minha vida, a tua palavra. Para quê? Para que eu não peque contra você, para que eu não pecasse contra o Senhor. Também ainda no Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos esclarece, ela nos dá luz, ela nos tira da escuridão. A gente sabe onde está pisando, a gente sabe aonde nós estamos indo, porque a palavra de Deus nos dá claridade. A palavra de Deus não nos deixa embaraçado. A palavra de Deus não nos deixa perdido. Por isso nós temos que estar comprometido com esta palavra. É muito interessante, está escrito no Salmo 1, no versículo 2. No versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Antes, versículo 2, antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de manhã e de noite. Que é isso? É comprometimento. Quem está comprometido com a palavra de Deus é bem-aventurado, é muito feliz, está guardado. Ele guarda o seu coração, guarda a sua mente. Quando a nossa mente, o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós não temos espaço para outras coisas, não temos espaço para coisas secundárias, para as sutilezas do inimigo, para as artimanhas, as armadilhas do inimigo. E o que o inimigo, muitas das vezes, ele arma contra a nossa vida não são coisas ruins, são coisas que parecem boas, são coisas prazerosas, são coisas que trazem algum lucro, mas só que o final é tristeza, o final é morte, o final é pecado, é afastamento de Deus. E quando nós estamos alinhados, comprometidos com a palavra de Deus, a gente consegue identificar essa sutileza do inimigo e a gente consegue rejeitar, a gente consegue dizer não, a gente consegue resistir. E como a Bíblia diz, é uma promessa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, fé e conduta. A palavra de Deus não é algo teórico, só para ser lido e dito na igreja ou no momento religioso. A palavra de Deus é a nossa regra de fé prática. Nós temos que praticá-la, obedecê-la, guardá-la. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando a gente pratica a palavra de Deus, nós estamos instruindo a nossa vida, nós estamos sendo ensinados, instruídos a andar em justiça, andar em verdade. A palavra de Deus não é algo estático, a palavra de Deus não é teoria, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, nós temos que estar comprometidos com ela, nós temos que vivê-la, praticá-la e pregá-la também. A palavra de Deus ela cria uma fortaleza ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa. A palavra de Deus ela nos guarda, ela nos ajuda a vencer no dia mau, no dia do ataque, no dia da dificuldade.
E é esta palavra que garante a nossa vitória. Aleluia. Outra coisa que nós não podemos esquecer para vencer as sutilezas do Satanás, nós temos que ter uma vida comprometida. Estar comprometido em ter uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele atua na vida do crente desde o primeiro momento que ele se entrega a Jesus. Na verdade, antes disso, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como seres humanos, pecadores, nós nos inclinamos para as coisas da carne, para as coisas do mal, para o prazer da carne. E isso nos faz se distanciar de Deus. O Espírito Santo, ele vem nos convencer através da palavra de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, produzindo em nós fé, nos levando a Cristo, a salvação, a redenção na nossa vida que se deu através da cruz do Calvário, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição. O Espírito Santo atua nesse momento, nos regenerando, nos transformando em uma nova criatura, criado à imagem de Deus. E nós, como crentes, nós temos que buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora passa a nos guiar, nos conduzir. Nós temos que ser cheio. E para ser cheio do Espírito Santo não há outra receita, não há outro remédio. É buscar através da palavra de Deus. É a oração. Orar, se entregar a Deus sem reservas. Tirar tudo aquilo que não provém de Deus, aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Se distanciar de coisas erradas, de amizades erradas, amizades que nos convida para ir para lugares que não tem Deus, que não é buscar a presença de Deus, que só nos distancia do propósito que a gente quer, que é servir a Deus. Nós temos que nos afastar de coisas que são âncora, que faz a gente nossa vida ficar parada, estacionada. Quando a gente se libera dessas coisas, se libera do eu, do orgulho, nós estamos dando espaço para a nossa vida, para o Espírito Santo atuar, para ele nos encher, para ele nos capacitar para pregar o Evangelho, para poder entender, para poder ter discernimento. Discernimento para entender as sutilezas do inimigo. O inimigo tentar agir na minha vida, na minha família, entender e repreender, expulsar, resistir a todas essas artimanhas que o inimigo tenta lançar. O Espírito Santo, ele nos revela a vontade de Deus, o desejo de Deus. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sente aquela tristeza profunda, aquilo, né, o nosso coração fica apertado. Isso é o que é o Espírito Santo dizendo, né, para nós que Deus me ama, que eu não posso estar cometendo isso, que isso é prejudicial para mim, que isso me distancia de Deus, me distancia da palavra de Deus, da vida que Deus preparou para mim. E o Espírito Santo, ele nos sinaliza isso. O Espírito Santo nos capacita para entender a direção de Deus, para entender que o inimigo está se levantando contra mim, as artimanhas dele. O Espírito Santo abre os nossos olhos, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, ter discernimento, ter os dons do Espírito Santo para contribuir na pregação do Evangelho, ganhar almas, destruir as fortalezas do Satanás, destruir toda a arma do inimigo contra a igreja, contra a nossa vida. O Espírito Santo, ele intercede por nós. A palavra diz em Romanos que ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus, porque nós não sabemos como orar. Nós, por muitas das vezes, não sabemos como nos comportar diante de Deus. E o Espírito Santo, ele intercede por nós.
O Espírito Santo, ele nos guia. Que o Espírito Santo venha guiar nossa vida num caminho de excelência, num caminho de glória, num caminho de vitória, num caminho de maravilha, que possamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida, ver milagres acontecendo, ver pessoas se convertendo, isso através do poder do Espírito Santo, isso através do poder, da unção, da atuação do Espírito Santo, que a nossa vida não tenha nenhuma reserva, não tenha espaço para coisas ruins, que a nossa vida esteja pautada, direcionada para Deus. Que o Espírito Santo encha a nossa vida, encha-nos, e para que possamos ser cheios, para ajudar outras pessoas, direcionar outras pessoas para a vontade de Deus. O Espírito Santo abra nossos olhos e abra nosso entendimento para identificar a ação do Satanás e repreender em nome de Jesus todo mal. E por último, nós temos que ter uma vida comprometida com a igreja local, com a nossa igreja, nossa congregação. Existe uma falácia muito grande hoje, principalmente nas redes sociais, que o crente, o servo de Deus, não precisa congregar, não precisa estar na igreja. Isso é uma das sutilezas do inimigo, que eles tentam usar até mesmo alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas, usam isoladamente, erradamente, para tentar justificar. Mas Deus nunca trabalhou com separatismo, Deus nunca trabalhou de maneira isolada, Deus sempre trabalhou com o povo unido. Quando a gente vê no dia de Pentecostes, as pessoas estavam reunidas. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. O corpo não fica com um membro isolado, o corpo só funciona com os membros juntos. A igreja é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27 diz que vós sois o corpo de Cristo. Vós quem? A igreja é junto. E um membro, fazendo analogia com o corpo humano, se a gente pegar um dedo e cortar esse dedo ele não vai ter vida, ele vivendo sozinho, ele vivendo isolado, não ter vida em si. A vida só flui no corpo completo. Um membro só é importante, ele só é útil quando ele faz parte do corpo, e assim somos nós. E também em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: nós não deixamos de congregar, como é costume de alguns. O congregar, o estar na igreja para aprender, para ser instruído, ter um pastor, uma direção, uma autoridade espiritual. Os apóstolos não abriam mão de congregar, de estar ensinando e aprendendo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles insistiam em quê? A igreja insistia na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Nós temos que insistir em estar em comunhão com os irmãos, de estar aprendendo na igreja, no templo, na casa de Deus, uns com os outros, se desenvolvendo, ajudando um ao outro. O lugar e a importância de cada membro da igreja, nós temos que saber identificar isso. Como eu disse em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 14, a gente lê lá que o corpo tem muitos membros. Cada um tem sua diferente função, mas todos são importantes. Um não é melhor do que o outro, mas um depende do outro. Se os membros de um corpo humano forem todos cortados e separados, um pode ser maior do que o outro menor, mas todos são necessários, todos são interdependentes. Se separar um membro do outro, vão morrer. Todos os membros vão morrer isoladamente e separadamente. E nós temos que ter essa mentalidade, que nós temos que estar comprometidos com a igreja no sentido total, mas a igreja local, a congregação, assim como a palavra de Deus nos instrui.
Porque quando somos instruídos, quando obedecemos a palavra de Deus, quando nós estamos baseados em todo esse ensinamento, a nossa vida está guardada com Deus, a nossa vida está blindada e os ataques do inimigo eles não vão surtir efeito contra a nossa vida, porque Deus ele está nos guardando, nós estamos debaixo da obediência de Deus, na vontade de Deus, guardado pela palavra de Deus, nós temos respaldo e nós temos autoridade para repreender o mal, repreender a ação maligna, repreender toda a artimanha do Satanás contra a nossa vida. Rejeitar. Nós temos autoridade de Deus, força de Deus para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que você possa ficar firme, que você possa vencer e prevalecer. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida. Quero agradecer a todos os ouvintes, que Deus te abençoe ricamente. E também convidar você para seguir o Crente Docente no Instagram, é só colocar lá @crentedocente. Também no Facebook, facebook.com/crente docente. E não esquecer também de ativar notificações no YouTube, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.